Olá, estamos na aula 4 e eu quero antes parabenizar todos que estão participando e dizer que é um prazer estarmos juntos. Eu quero lembrar também que nós tivemos uma alteração na equipe, né? O professor Gilson precisou ausentar da equipe por problemas pessoais e nós também temos a Vergiana chegando, a tutora à distância. Então eu assumo como professora pesquisadora, sou a Mônica, e nós temos a Neila, a Maria José e agora a Vergiana entrando na equipe como as três como tutoras à distância. Então eu quero convidá-los a continuarem participando das nossas aulas e nessa semana vamos estar trabalhando a educação infantil, o processo didático da educação infantil. Uma fase muito especial, muito importante na educação e que nós vamos conversar um pouquinho sobre a didática, como que se dá esse processo da didática na educação infantil. Promover a aprendizagem significativa. Esse é o desafio da didática. Então, nesse processo didático da educação infantil, o que nós vamos buscar é que essa seja uma aprendizagem significativa. Então, como que vai se dar esse processo? Esse é o papel da didática e é ela que vai buscar trabalhar, mostrar caminhos onde o professor possa desenvolver um bom trabalho de uma forma muito prazerosa, muito alegre e muito didática, ou seja, de uma forma onde nós consigamos chegar no conhecimento dessas crianças, desenvolver esses conhecimentos e como que nós vamos proporcionar, nós professores de educação infantil, como vamos promover a aprendizagem. Então esse é o desafio da didática. Mas o que nós vamos reforçar agora nessa aula é que na Lei 93/94/96, a educação infantil passa a ser a primeira etapa da educação básica. O que isso significa? Significa que pela primeira vez nós vamos entender que a educação infantil ela passa a ser uma parte, a primeira etapa, a primeira parte da educação, da formação dessa criança. Então é ali que vão ser desenvolvidas todas as suas habilidades, todas num processo, né, digamos assim. Mas que nessa primeira etapa passa a ser um momento de muita aprendizagem também, mas de caminhos e de percursos que o educador vai estar desenvolvendo. Dentro da Lei de Diretrizes e Bases 93/94, de 1996, nós temos o artigo 29, 30 e 31, que vai trabalhar especificamente, vai mostrar especificamente quais são os cuidados que a educação infantil precisa ser desenvolvido. E eu aqui destaquei os 3 artigos que eu gostaria de estar conversando com vocês e que eu deixo também como slide para que vocês possam estudar, rever, porque é algo importante quando se trata da educação infantil. No artigo 29, o artigo 29, com a finalidade do desenvolvimento integral da criança até 5 anos, nós temos o desafio de trabalhar todos os aspectos, físicos, psicológicos, intelectual, social, complementando a ação da família e da sociedade, porque a criança ela já nasce na sua família, ela tem o meio em que ela vive ali, naquele grupo, naquela comunidade, naquela sociedade, mas a escola também tem o seu papel. E é o nosso desafio estarmos pensando, estruturando atividades nesse sentido. No artigo 30, ele já determina como vai ser desenvolvido como vai ser dividido essas crianças na educação infantil. Então, a princípio, ele tem de 0 a 3 anos as creches ou as entidades equivalentes e nós temos também as pré-escolas para crianças de 4 a 5 anos de idade. Eu coloco aqui um site onde vocês podem ter acesso à lei como um todo. Né? Eu destaquei aqui alguns pontos que eu considero importantes para a organização do professor no seu planejamento e para quando ele estiver se direcionando para a escola de educação infantil, ele saber com quais idades ele vai estar trabalhando, porque ele precisa de um atendimento, essas crianças precisam de um atendimento específico. Vocês vão observar no texto que o texto base dessa aula, ele vai mostrar em cada etapa quais os cuidados, o que deve ser trabalhado com esses alunos. Então, ficou um quadro bem interessante, onde a professora Marta Holanda, que é a conteudista, faz uma tabela que fica assim de uma forma muito clara, para que cada um possa compreender quais os cuidados que se precisa ter. E aí reforçando, né, que o papel da didática nesse processo
didático da educação infantil, o importante é que o professor se adeque para cada atividade, ele adeque atividades, para cada idade vai ter as suas necessidades. Então, uma idade nunca é igual a outra e as fases são diferentes. Então, é importante que sejam desenvolvidos trabalhos que sejam específicos para aquela faixa etária. Então, é um cuidado importante quando a gente fala de creche e quando a gente fala das pré-escolas também, de 4 a 5 anos, o que vai ser desenvolvido. Então, o site eu vou deixar para vocês, que vocês possam consultar e já ir se familiarizando com essa lei, porque ela que determina o que ficou estabelecido para a educação infantil. E ele já está atualizado, né? Então já houve alterações de 96 para 2013, e aqui nesse site do próprio MEC, vocês vão poder conhecer um pouco mais e ver quais são as alterações que ocorreram dentro das discussões, e que nós educadores pensamos que foi uma das melhores alterações que tivemos, foi um grande ganho para a educação infantil, essas alterações na lei. Em 2002, houve uma alteração. Então, a Lei 10.172, ela estabelece do primeiro ao 9º ano a educação do ensino fundamental. Então, ela coloca que a educação infantil vai até os 5 anos, o primeiro ao 5º ano são dos anos, ele chama de anos iniciais, e do 6º ao 9º ano, os anos finais. Então, essa é a divisão da educação, do ensino fundamental. Eu quis trazer essas informações por quê? Porque é importante que vocês, nessa disciplina didática, estejam conhecendo quais são essas séries, como elas são divididas, e que também, em especial, porque até os 5 anos, né? Porque nessa lei de 2002, a partir dos 6 anos, a criança vai para o primeiro ano do ensino fundamental. Então, é para vocês irem se acostumando já com essas informações são importantes, a nomenclatura, a forma com que se lê, com que se escreve, para que vocês possam, à medida que vocês forem lendo os documentos oficiais, vocês irem se familiarizando. Eu deixo o nome da lei também, o número da lei, para quem puder estar fazendo outras pesquisas. Nós falávamos muito na aula passada da importância desses materiais, da formação dos professores, e eu via muitos alunos preocupados com a sua formação, o que nos deixa muito feliz, porque nós entendemos que a formação não é só um papel da universidade, a universidade tem procurado deixar materiais disponíveis, procuramos preparar nossas aulas e deixarmos vídeos, textos complementares, mas a importância também do acadêmico, né, do aluno nesse momento da sua formação. Ele também precisa buscar informações, ele precisa estar atuante, ele precisa fazer as suas leituras, ele precisa buscar informações. Então, queremos disponibilizar esses materiais para que vocês possam pesquisar. Muito bem. E nós temos o artigo 31. O artigo 31, que fala sobre a educação infantil, ele é voltado especificamente para avaliação. Ora, a educação infantil tem avaliação? Sim, e de uma forma muito simples. Então, a avaliação na educação infantil far-se-á mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento. E o detalhe, né, sem o objetivo de promoção. Por quê? Porque do 1º ao 9º ano, nós temos a promoção ou a retenção, né? E não é o caso do ensino fundamental, da educação infantil. Na educação infantil, ela não tem esse objetivo da promoção, e nem o acesso ao ensino fundamental. Ou seja, não se faz uma avaliação para ir para o ensino fundamental. Mas é uma forma de nós estarmos avaliando o desempenho, o desenvolvimento dessas crianças. E aí, qual é o papel da didática diante desse artigo 31 sobre avaliação? Que nós preparemos os nossos alunos para estarem se desenvolvendo e que nós acompanhemos também esses alunos, que é importante que eles estejam se desenvolvendo. E aí o desafio da didática e do professor, ter conhecimento desses conteúdos e fazer as suas intervenções. Então, se eu estou observando meus alunos, fazendo um registro do seu desenvolvimento, eu vou ter condições de fazer as interferências também, ver onde ele avançou e onde eu posso buscar alternativas, atividades, estratégias que ele possa estar se aprimorando. Então, por isso que eu fiz questão de trazer as leis, esses 3 artigos que determinam quais os cuidados que precisamos ter com a educação infantil. Para nos auxiliar, eu retomo aqui a questão da didática, né? Então, promover a aprendizagem significativa. Eu falei tanto de lei, né? Falei desses 3 artigos, falei da LDB, da lei do 1º ao 9º ano. Será que essa professora perdeu o rumo?
Não, era só para reforçar a importância desse material. E aí, então, qual é o papel? Sabendo dessas leis, sabendo desse direcionamento, qual é o papel, então, da didática, do processo didático na educação infantil? Promover uma aprendizagem significativa. Ou seja, se eu tenho acesso a essas informações do papel da educação infantil, qual faixa etária ela se preocupa e quais os cuidados que eu tenho que ter, tanto com a faixa etária como com a avaliação, então eu preciso promover uma aprendizagem significativa, tendo conhecimentos do que a lei já nos ajuda, nos direcionando, nos dando um subsídio do que nós temos que nos preocupar. Então, promover uma aprendizagem significativa para a educação infantil. Como que isso vai se dar? E aí eu separei aqui 2 livros que eu quero comentar com vocês e quero fazer o convite para que quem puder faça as leituras. O primeiro deles é A Paixão de Conhecer o Mundo. Ele é escrito pela professora Madalena Freire, ela é filha de Paulo Freire, e ficou um material muito interessante, porque ela relata a experiência dela em sala de aula com crianças de educação infantil. Então, nesse livro, ele é dividido em 3 partes. Um é só de relatórios, que ela faz sobre as suas atividades. Uma outra parte, ela coloca as atividades que ela desenvolveu com as crianças. E a outra parte, ela tem pesquisas, relatos de como ela foi desenvolvendo essas atividades. Então, é um livro assim, muito interessante, que ele deixa bem claro qual é o processo didático da educação infantil. Então, seria uma forma de vocês verem na prática como que se dá isso. É um processo, não acontece de um dia para o outro, né? E ela mostra no decorrer de um ano quais foram as atividades que ela desenvolveu e como que esse processo se dá. Então, ficou um material muito interessante. E quando nós falamos de avaliação, nós temos aqui o material, o Manual do Portfólio, um guia passo a passo para o professor. Esse Manual do Portfólio, ele auxilia nesses registros, nessas observações, na avaliação. Então, é importante que vocês façam essas leituras e busquem, se vocês não puderem ter acesso a esse material, mas busquem pelo nome, vejam algumas resenhas, do que se trata o livro, vejam materiais nesse sentido. Então, o portfólio é uma grande ajuda para os professores, para que eles possam preparar e organizar seu material, tanto para a sala de aula, como para suas avaliações também. Outro material que vocês vão encontrar no texto básico, a professora Martolanda destaca bastante, são as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Então, é um material do MEC, do Ministério da Educação, e que eu recomendo que vocês também façam uso dele. Procurem, leiam, na internet ele está disponível, o MEC disponibiliza esse material. Então, que vocês possam avaliar esse material, conhecer, né? Então, ele tem, como o próprio nome diz, diretrizes, né? Então, são as diretrizes de um currículo que pode ser desenvolvido na educação infantil. Então, é um material muito importante que eu quero insistir para que vocês façam a leitura. Um outro material é o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Ele está em 3 volumes, né? Então, nós temos aqui o volume 1, que é esse verdinho, a introdução, né? Então, ele faz todo um histórico da importância da educação infantil e da divisão desses conteúdos. Então, é uma parte introdutória, muito interessante. O volume 2, ele vai estar falando da formação pessoal e social. Então, também é um material que foi feito com muito cuidado e por uma equipe específica, com formação específica na área. Então, ficou bem interessante. E o volume 3, ele fala dos eixos, os 6 eixos que direcionam a educação infantil. Então, é um material que vocês vão estar usando bastante, ele dá um bom referencial e vocês vão poder ter em mãos dicas, sugestões, formas de planejamento, eles usam alguma sugestão de sequência didática. Então, é um material que vocês vão ter, que vocês têm à disposição e que eu entendo que é importante vocês estarem pesquisando. Vocês vão ter a metodologia da educação infantil, mas é importante que vocês já vão tendo acesso a esses materiais, como nós bem já discutimos e falamos bastante da importância da nossa formação e de conhecermos esse material. E eu destaquei aqui o referencial, o volume 3, que é o Conhecimento de Mundo, que ele fala dos eixos, né? Então, aqui dá para ter uma visualização melhor deles. Eles são 3 volumes separados, e esse daqui eu destaquei porque eu penso que também é um dos que vai ser mais direcionado para o nosso trabalho na didática em sala de aula. Então, assim, nós encerramos a aula 4, e eu quero dizer que
vocês participem bastante, vai ser uma discussão muito interessante. A primeira etapa da educação básica, a educação infantil, é de extrema importância e que nós precisamos conhecer um pouco mais, porque durante muito tempo se viu que a educação infantil era um espaço sem muita importância e que a partir do momento que as pesquisas mostraram que a educação básica começa na educação infantil e que se nós investíssemos na educação infantil, nós teríamos alunos, adultos, de uma formação muito diferente. Então, que a educação infantil faz toda a diferença na formação do indivíduo. Então, aguardo vocês no fórum, nas participações das aulas e que nessa semana possamos ter boas discussões focadas aqui na educação infantil. Um abraço a todos.